Vem cá, você sabe conduzir de maneira prática, objetiva, construindo um raciocínio clínico efetivo em um paciente com dispneia na emergência? Eu sou Daniel Lima, sou médico e educador na área de emergência e trauma, mas principalmente teu colega plantonista do dia a dia da emergência. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dispneia na emergência, a melhor conduta que você deve oferecer para esses pacientes. E aqui eu já trago aqui como sinapse que atender casos de emergência com dispneia no dia a dia, nós podemos enfrentar casos que são desafiadores, assustadores naquela primeira abordagem e que pode levar a muita preocupação em um doente que, por exemplo, já chega em uma franca insuficiência respiratória. O fato é que pacientes, principalmente acima de 65 anos, pacientes que são idosos, têm como prevalência de entradas na emergência com quadro de dispneia, com quadro de desconforto respiratório, caracterizando ali uma frequência respiratória acima de 25, uma saturação abaixo de 93%. E muitas dessas causas estão relacionadas com infecções respiratórias, a pneumonia, uma DPOC exacerbada, um caso de asma ou até mesmo casos mais graves como, por exemplo, uma insuficiência cardíaca e um tromboembolismo pulmonar. Por conta disso, o atendimento à dispneia, a uma síndrome respiratória na emergência, tem toda a sua importância clínica e que exige do médico que atua na emergência a melhor condução, a melhor estratégia, um raciocínio lógico, bem estruturado para tomar a melhor decisão de atendimento. O objetivo, então, desse vídeo, dessa aula, é revelar e você aprender a abordagem ideal que todo médico precisa saber em pacientes com dispneia na emergência. Eu vou compartilhar aqui 4 pontos de estruturação, de aplicação para a prática. É sair daqui dessa aula e já aplicar na sua prática de plantão. Então acompanha comigo que o último, então, jamais pode ser esquecido durante o atendimento de um paciente com dispneia na emergência. Lembrando, seja você como médico atendendo esse paciente numa UPA, num pré-hospitalar ou em uma sala de emergência, seja um pequeno hospital, seja um grande hospital. O objetivo aqui é construir um conteúdo de qualidade na área de emergência e trauma. Então vamos lá. O primeiro ponto de destaque que eu trago aqui é conduta de abordagem para otimizar a oxigenação. Um paciente que está com dispneia, o uso do oxímetro vai nos ajudar muito em relação a avaliar o quadro de oxigenação desse paciente. Geralmente vai ser uma oxigenação ali abaixo de 93%. O paciente que tem ali, então, dispneia, a gente já fica preocupado. Mas vamos ficar preocupado ainda mais se ele tiver uma saturação abaixo de 90%. A nossa meta é levar para 94%, para mais de 94%, pelo menos 94%. E a maneira de otimizar, então, essa saturação vai ser justamente oferecendo oxigênio para esse paciente, oxigênio em alto fluxo. Se necessário, um oxigênio muito além do que um catéter tipo óculos, mas sim uma máscara com reservatório não reinalante, otimizando, de fato, uma oxigenação e a própria ventilação do paciente. Só para você ter uma ideia, um paciente que tem respiração, tem um drive com FO2 de 100%, aumenta em 5 vezes a concentração de oxigênio a cada unidade de ventilação lá para os alvéolos. E isso vai conseguir, então, otimizar de maneira adequada essa oxigenação deste paciente. O segundo ponto que eu trago para destaque aqui é determinar a necessidade de uma via aérea definitiva. Você deve reconhecer e avaliar se aquele paciente, por exemplo, está em um curso clínico desfavorável. Se é um paciente que você precisa otimizar ainda mais a oxigenação e a ventilação dele, ele foi refratário à tua conduta inicial de oxigenação e ventilação, que não está sendo responsiva, ou até mesmo se é um paciente que precisa manter uma via aérea pérvia, que ele não está conseguindo manter uma via aérea pérvia. Esses são doentes que devem ser, portanto, evoluídos para uma via aérea definitiva, serem intubados. Agora, um detalhe muito importante aqui, turma, a conduta de um paciente com dispneia, com déficit de oxigenação,
sedação, a intubação, você já tem que fazer um planejamento e entender que é uma via aérea potencialmente difícil, que é uma via aérea aqui fisiologicamente difícil. Ó, presta atenção aqui. Uma das estratégias que podem ser colocadas aqui para intubação com mais segurança e o paciente ele conseguir passar pelo período de laringoscopia ali, peri-intubação, né? Aquele paciente em apneia nesse período após o bloqueador neuromuscular, é você fazer a oxigenação apneica para esse paciente, que é justamente colocar um catéter tipo óculos com oxigênio junto ali com a laringoscopia, aumentando o fluxo de oxigênio para aquele paciente e otimizando durante a intubação. Então, muito atento, você vai ter uma via aérea ali fisiologicamente difícil. O terceiro ponto que eu destaco é: você precisa identificar ameaças. Um paciente que tem dispneia na emergência, você precisa identificar causas que sejam ameaçadoras à vida. Eu estou falando aqui, eu vou destacar algumas causas que podem comprometer a vida desse paciente. Então vamos lá. Eu falo aqui e destaco uma síndrome coronariana aguda. Lembra que a dispneia, ela pode ter causas respiratórias e não respiratórias. Um paciente, por exemplo, que tem um tromboembolismo pulmonar, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca descompensada, fazendo um edema agudo de pulmão. Então você precisa identificar riscos, identificar ameaças desse paciente. Então eu te convido a dar um passo além, conhecer a plataforma Bora Salvar 24/7. Lá você vai ter acesso ao ultra aprendizado em emergência e trauma, com conteúdos atualizados e de aplicação prática de quem dá plantão para o teu plantão. O link está aqui no descritivo desse vídeo. Vamos então agora para o quarto ponto de atenção, de abordagem prática ideal que você deve saber no atendimento à dispneia. É reconhecer o perigo. Daniel, o que é reconhecer o perigo? Você tem que reconhecer ameaças imediatas. Se eu estou falando de dispneia, existem duas ameaças imediatas de condição clínica do paciente que devem ser reconhecidas no teu atendimento, no teu exame clínico, na tua abordagem para esse paciente. Vamos entender isso daqui de maneira definitiva. Então vamos lá. As duas ameaças, turma, é de uma parada respiratória iminente e também de uma insuficiência respiratória franca, um desconforto respiratório franco. Então vamos lá. Uma parada respiratória iminente. Quais são os achados que você tem que ter atenção e reconhecer que são alerta? Rebaixamento do nível de consciência. O rebaixamento do nível de consciência, turma, pode ser causado pela hipóxia e pela retenção de CO2, a hipercapnia. Então, aquele doente que está rebaixado, esse é o doente que pode estar em franca, né, parada respiratória, vai estar em já um alerta e pode também evoluir para uma PCR. Um outro achado é justamente o comprometimento da dinâmica respiratória. O paciente já entrando ali em uma falência com uma bradipneia. A musculatura, o arcabouço da ventilação torácica já estão em falência. E você tem que identificar também um achado já tardio de uma hipóxia, que é a cianose. Turma, esses três achados combinados você tem que entender que isso aqui é uma iminência de parada respiratória. No que diz respeito à insuficiência respiratória, acompanhe comigo aqui os achados que você tem que identificar. Olha só, musculatura acessória, o uso da musculatura acessória, subcostal, intercostal, movimento fúrcula, tem que ser avaliado e identificado, assim como também aquele doente que tem uma fala intercortada. Ele tá lá, ó, falando com dificuldade. Ele às vezes não consegue, ó, ele fica ofegante. É um quadro de insuficiência respiratória. Isso pode ser um pneumotórax, por exemplo, volumoso, que está comprometendo aí, né, esse paciente. Um outro ponto é a ortopneia. Identificar uma ortopneia. Aquele paciente que ele não consegue ficar em decúbito dorsal, ele não deita. Ele fica numa posição que ele consegue respirar melhor ou menos mal, com uma posição de pé. Ele fica com o tronco para frente, apoiando os braços na perna. Então, identifique esses achados, assim como outros podem, então, fortalecer a possibilidade de uma insuficiência respiratória nesse paciente. E aqui eu destaco a importância da reavaliação. Como você pode atender um doente com dispneia, e essa dispneia, ela pode ser progressiva, saindo de uma dificuldade respiratória para uma insuficiência respiratória, da insuficiência respiratória para uma iminente parada
parada respiratória, você precisa reavaliar continuamente esse paciente. Então eu destaco aqui justamente essa frase, essa atenção. Reavaliação contínua é uma etapa essencial. Compartilhei contigo aqui 4 pontos da abordagem ideal, necessária, que todo médico precisa saber para atender uma dispneia na emergência. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, curte aqui no joinha, compartilhe essa aula para mais colegas médicos, profissionais que atuam na emergência, como também acadêmicos de medicina. E se você não se inscreveu no canal, vai aqui rapidinho, se inscreve no canal, aciona as notificações para você receber, né, todo e qualquer novo vídeo que vai ser liberado, você receber então já imediatamente. O convite de sempre para uma qualificação na assistência vai ser o Bora Salvar. Até o próximo conteúdo e tchau, tchau!